Olá, meus queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à TV Beducando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando início, ao terceiro trimestre de 2022. Já estamos aí na metade do ano, temos avançado bastante e nesse trimestre nós estaremos estudando aí no que diz respeito às lições bíblicas da CPAD, na classe dos adultos. Nós estaremos estudando acerca dos ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E hoje, nesse nosso encontro, estaremos refletindo acerca da lição de número 1, primeira lição desse trimestre, que fala acerca das sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Então, nós temos aqui no nosso textuário, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 1, dizendo o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E a verdade prática diz: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Então é importante que nós tenhamos em mente que o nosso adversário, ao nos atacar, enquanto igreja do Senhor, ele se vale de várias modalidades, de várias estratégias, de vários recursos. Então nós temos aí os ataques que chamaríamos de ataques diretos, são aqueles ataques onde os seus dardos inflamados, eles vêm lá das recâmaras do inferno diretamente sobre a vida de alguém. Então é um ataque proposital, objetivo, direcionado sobre a vida de alguém, imprimido aí pelo próprio inferno, por Satanás ou por seus demônios. São ataques diretos. Mas nós temos também os ataques indiretos, que são aqueles que muitas vezes, através da sua capacidade de influenciar algumas pessoas, o diabo ele consegue nos atingir, principalmente quando ele influencia pessoas que estão próximas a nós, e essas pessoas, através de suas ações, de suas atitudes, acabam nos impactando, acabam nos abalando as nossas estruturas. É uma segunda modalidade de ataque do nosso inimigo, que são os ataques indiretos. Mas existe também a possibilidade do diabo surfar na onda das nossas fragilidades. Ele é um exímio surfista, e nós, pelo fato de termos fragilidades, muitas vezes inclinações da natureza humana, inclinações carnais, muitas vezes ele aproveita essas fragilidades e, muito embora elas não tenham sido originadas diretamente por ele, é coisa que diz respeito a nós, mas essas coisas podem levantar ondas aonde o nosso adversário acaba aproveitando para surfá-las e potencializar o nosso caos, Então, às vezes, quando uma pessoa tem um desejo, uma inclinação para alguma coisa assim, incompatível com a vontade de Deus, e de repente o diabo, ele localiza, ele visualiza aquela fragilidade, e ele então começa a dar alimentos para que a pessoa ela siga por aquele caminho, e ali se levanta uma onda onde o adversário vai surfar essa onda e vai levar essa pessoa aí a situações complicadas, Então, é uma outra modalidade do nosso inimigo aí de imprimir os seus ataques. Ele, por conta dele ser alguém muito ardiloso, mas é inteligente, muito inteligente também, às vezes nós temos a impressão de que o nosso inimigo ele conhece os nossos pensamentos. Às vezes nós temos a impressão de que ele tem a capacidade de sondar a nossa mente, os nossos pensamentos e saber o que se passa, na nossa cabeça.
mas ele não tem essa capacidade, ele não tem esse poder de penetrar em nossos pensamentos. O que muitas vezes acontece é que, pelo fato dele ser alguém muito estrategista, no sentido de conseguir, né, os seus desígnios, e os seus desígnios, na verdade, é destruir, né, a vida das pessoas, ele, desde quando nós nascemos, ele está a nos estudar, a nos observar. Ele e o seu séquito, né, os demônios, eles estão sempre a nos observar. E nós, muitas vezes, através das circunstâncias que nós vamos vivendo, nós, via de regra, acabamos nos comportando sempre da mesma forma, nas mesmas circunstâncias, né, que vão passando pela nossa vida. Então, quando alguém nos observa atentamente, esse alguém vai saber exatamente quando nós, diante de uma determinada circunstância, qual vai ser a nossa reação, qual vai ser o nosso comportamento, né? Isso por uma repetição, né? Na jornada da nossa vida, nós vamos dando as dicas, na verdade, né? Do nosso comportamento, das nossas reações, nas diversas circunstâncias da vida. E ele, por ver isso, muitas vezes ele se antecipa, né? Colocando, de repente, na frente do nosso caminho, uma pedra de tropeço, alguma armadilha, já baseado na grande possibilidade de nós reagirmos diante daquele contexto da forma como reagimos das outras vezes. Às vezes ele porque nós podemos, de repente, agir de outra forma, mas na maior parte das vezes ele acaba acertando. Então não é que ele conheça os nossos pensamentos, mas é que ele já tem observado os nossos comportamentos, as nossas reações. Por isso, muitas vezes, ele acaba ganhando vantagem com relação a isso, né? E nós temos aqui aliás, né, como nós falamos acerca dessas modalidades de ataque dele, né, os ataques diretos, os ataques indiretos, a possibilidade de surfar nas ondas das nossas fragilidades. Em contrapartida, nós temos também os cuidados de Deus, né? Os alertas de Deus para a nossa vida. Então, assim como o diabo ele tem os seus ataques diretos, Deus também tem os seus alertas diretos. Muitas vezes, diretamente, Deus ele se manifesta para alguém, fala de uma forma, né, assim, sem causar qualquer tipo de dúvida. Deus diretamente fala alertando acerca de um ataque do nosso adversário. Então, se o nosso adversário pode nos atacar diretamente, Deus também pode nos alertar diretamente, né? Muitas vezes de uma forma sobrenatural. Quantas histórias nós conhecemos, principalmente na Bíblia, de Deus se manifestando, né? Como numa teofania, Deus se apresentando ali diante de alguém para dar orientações, estratégias, recomendações a alguém, e de várias outras maneiras também Deus, de uma forma direta, alerta o seu povo. Deus também alerta de forma indireta, né? Quando ele, por exemplo, usa algum vaso, né? Algum vaso para nos trazer algum alerta, são também recursos que Deus utiliza, né? Vários recursos Deus, de forma indireta, pode comunicar a nós aí algum alerta, algum aviso, alguma orientação, né, para que a gente não caia aí nos ardis de Satanás. E Deus também, ele pode nos falar, nos alertar através das circunstâncias, né? Muitas vezes, até ele permite que a gente acabe entrando em uma circunstância adversa, difícil, e através dessas circunstâncias, Deus ele pode estar nos alertando, nos falando algo, né? Nos chamando a atenção para que a gente, de repente, tome alguma atitude, para que mais na frente
nós não saiamos machucados, né? É possível até pelo amor, é possível que Deus de repente nos faça, quebre a nossa perna. Eu estou até de repente exagerando, mas é uma realidade. Deus é capaz de quebrar a nossa perna quando nós estamos num caminho aonde o próximo passo nos levaria para um abismo. Deus pode quebrar nossa perna um passo antes para que a gente caia ali e fique ali, mas tudo no sentido de nos preservar, tudo no sentido de nos proteger. Às vezes a gente pergunta, mas por que Deus permitiu que eu quebrasse a perna? E aí vocês entendem a forma ilustrada, né? Eu estou falando quebrar a perna no sentido, por que Deus, de uma forma assim tão abrupta, promoveu isso para que eu caminhava tão bem e agora eu precisei parar? Mas aquele que conhece além da curva, que enxerga de cima todas as coisas, ele sabe os perigos que estão adiante de nós e que muitas vezes nós não tomamos conhecimento. Então é preferível ele, por amor, nos fazer parar aqui e agora, e às vezes até através da dor, do que deixar-nos caminhar e mais na frente nos perdermos, né? Cairmos num abismo. Então é muito importante nós desenvolvermos aqui uma estratégia que o apóstolo Paulo nos apresenta na sua primeira carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo de número 9, né? Vamos dar aqui uma olhadinha nessa passagem. Colossenses capítulo 1, versículo 9 diz assim: por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento, vejam bem, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Em outras versões dizem, e inteligência espiritual. Então Paulo está dizendo aqui, nos mostrando acerca de uma aptidão, de uma habilidade que nós precisamos desenvolver, que é justamente esse conhecimento da vontade de Deus, né? Adquirirmos sabedoria, inteligência espiritual, para que a gente possa, de repente, identificar as sutilezas do nosso adversário. O apóstolo Paulo também, na sua carta lá aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 10, ele fala ali sobre a diversidade de dons do Espírito, né? E um desses dons é o discernimento de espíritos. É muito importante que a gente procure, a gente busque, né, ter no meio da nossa igreja, pessoas que tenham essa capacidade de discernir os espíritos, né? Para que muitas vezes sejam identificados aí espíritos que estejam levando as pessoas a fazerem coisas que muitas vezes têm a roupagem de uma coisa saudável, mas são espíritos enganadores querendo promover o caos, né? E a destruição. E por falta dessa capacidade de discernir espiritualmente, muitas pessoas têm perecido e muitas igrejas têm sido impactadas e abaladas, né? Aqui no nosso texto áureo, Paulo ele fala que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Apostatar da fé, né? Abrir mão da fé. E eu me lembro aqui de uma ilustração, é apenas uma ilustração mesmo, só para poder enriquecer aqui o nosso comentário. Essa ilustração, ela nos diz que havia ali uma situação em que um servo de Deus, ele começou a esfriar na fé e ele começou a cochear entre dois pensamentos. Uma hora ele se voltava para a igreja, para a sua vida espiritual com Deus, procurava zelar pela sua intimidade com o Senhor, mas em outro momento ele se inclinava para as coisas do mundo, né? Então ele vivia aí cocheando entre dois pensamentos, como nós dizemos na nossa linguagem atual, ele estava em cima do muro.
E de repente, nessa ilustração, de um lado do muro estava a igreja, né? Uma multidão de servos de Deus. E do outro lado do muro estava o demônio, o diabo e os demônios, né? O seu séquito. E aqui do lado da igreja, as pessoas, os crentes, eles diziam para aquele que estava em cima do muro: desça daí, volte para nós, venha para cá, venha para o nosso meio. E aquela pessoa ali em cima do muro, né, ouvindo as palavras dos crentes da igreja do Senhor, lhe chamando para voltar para o seio da igreja. Mas do outro lado do muro, o diabo e os demônios estavam em silêncio. E de repente um dos demônios, ele incomodado, ele chega para o diabo, para Satanás, e ele diz assim: mas você não está vendo que do outro lado a igreja está querendo convencer, chamando de volta essa pessoa, e nós estamos aqui sem fazer nada, nós estamos aqui em silêncio, né? Eles estão fazendo aí toda essa movimentação e nós estamos parados. E naquele momento o diabo disse o seguinte: não há nenhum problema aí, o muro é nosso, né? Ou seja, essa pessoa está em cima do muro, então está fora do reino de Deus, ela já está do nosso lado, o muro faz parte do nosso lado, né? Infelizmente isso, irmãos, tem acontecido, né? Muitas pessoas têm apostatado, têm perdido o ânimo, têm perdido o vigor, têm cedido aí, se deixado envolver pelas sutilezas do inimigo, e quando não ficam em cima do muro, elas, de repente, de uma vez por todas, já vão para, infelizmente, né, para a prática das coisas das trevas. Nós temos aqui, na verdade prática, o seguinte: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. E são muito conhecidas, né, essas armas. Existem uma diversidade de armas, de recursos que Deus nos dá para a nossa defesa, e principalmente os próprios alertas, né, que ele nos faz conhecer desses perigos, mas ele também nos dá algumas armas, ele nos dá, na verdade, uma armadura que nós conhecemos muito bem, né? Paulo escreve isso na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, ali, verso 10, ele começa a traçar ali os detalhes dessa armadura que Deus disponibiliza a nós, né, para enfrentarmos essa guerra que não é contra a carne ou contra o sangue, mas é contra o mundo espiritual da maldade. E nessa armadura nós temos o capacete da salvação, que é justamente o utensílio da armadura que está designado para a proteção da nossa mente, né, dos nossos pensamentos, das nossas ações e intenções. Então é o capacete da salvação. Há também a couraça da justiça, né, que vem aqui para proteger o nosso coração, os nossos órgãos vitais. A couraça da justiça, ela tem esse nome de justiça por causa do que Cristo fez por nós. É Ele que, na verdade, é o garantidor. É Ele quem faz justiça por nós, né? Por isso que nós somos revestidos aí por esse artifício, esse recurso de proteção que é a couraça da justiça. Nós temos também o cinto da verdade, né? De uma forma apenas ilustrativa, nós poderíamos dizer que a cintura onde fica o cinto, ela está bem no meio do corpo, né? No sentido vertical, vamos imaginar assim. Então, talvez não seja exatamente isso, mas a ideia que nós temos é que a cintura ela fica no meio do corpo humano, né? E o cinto fica exatamente na cintura, é o cinto da verdade, mostrando que a verdade deve estar no centro da vida do ser humano, né? Esse recurso que Deus nos deu nessa armadura, que é o cinto da verdade, que é a própria verdade que nos protege aí dos ardis, das sutilezas mentirosas, né, do nosso adversário. Há também as sandálias da preparação do evangelho, né, para proteção dos nossos pés,
próprio salmista, lá no Salmo 119, verso 105, ele diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, os nossos caminhos, né? Então a gente vê aí essa capacidade que a palavra tem de preservar-nos na nossa caminhada. Há também o escudo da fé, né? O escudo da fé que tem ali a função de nos proteger contra os dardos inflamados, contra os ataques diretos do nosso adversário. Muitas vezes, e aí voltando aqui para o texto áureo, muitas vezes quando alguém apostata da fé, como que se baixasse esse escudo, né? E essa pessoa então está exposta ali aos ataques diretos do nosso adversário. Então temos o escudo da fé, temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então se os pés calçados com a preparação do Evangelho nos preserva no nosso, protege os nossos pés, ou seja, protege os nossos caminhos, a espada, na verdade, é aquilo que nos faz, é aquela ferramenta, é aquela arma que nos faz avançarmos, né? Independente do que vem contra nós, mas nós temos também uma arma de ataque, né? Temos vários recursos de defesa nessa armadura, mas também temos a arma de ataque. Então, dando continuidade aqui à nossa lição, né? Nós temos aqui a nossa introdução, já no finalzinho da introdução, dizendo o seguinte: nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, né? Com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás, né? Então, a gente percebe aí claramente que tudo que está relacionado a morte, destruição, ele veio para matar, para roubar, para destruir, tudo que está relacionado aí com esse tripé tem a mão do nosso adversário, né? O nosso ponto 1 aqui da lição fala acerca, aliás, antes do ponto 1, eu queria destacar aqui a palavra-chave da nossa lição, que é sutileza, né? Palavra-chave, sutileza. E sutileza quer dizer assim, alguma coisa perspicaz, hábil, fino, delicado, né? É exatamente essa estratégia, dessa forma que o nosso adversário utiliza aí, se utiliza para nos atingir, né? De uma forma perspicaz, hábil, de uma forma delicada, tudo para que ele possa ser eficiente e obter sucesso, né? Ele não vem de uma forma em que ele vai ser rapidamente identificado. Ele vem sempre apresentando argumentos, né? Sutis, que vão paulatinamente convencendo a pessoa a caminhar em direção ao seu laço, né? ao laço do passarinheiro. Aqui no tópico 1 da nossa lição fala a igreja sob ataque, né? E aí a gente vai ver aqui como é que acontecem esses ataques sutis do nosso adversário relacionados à igreja, né? A sutileza do ataque é o primeiro subtópico. Nós temos aqui no campo das ideias, né? E isso tem sido muito comum. Esses ataques, eles nos dias atuais têm acontecido de uma forma ampla no campo das ideias, das ideologias, né? Na tentativa aí de desconstrução de bases, da remoção de marcos antigos, né? Que foram estabelecidos e que, na verdade, são colunas de sustentação aí da sociedade, em especial a própria família, né? Também a questão da normalização de comportamentos, né? Comportamentos que nós sabemos que são aberrações, comportamentos que vão na contramão
do proposto por Deus, da vontade de Deus, e esses comportamentos, através dessas sutilezas, eles têm sido normalizados, a sociedade tem assimilado esses comportamentos como uma coisa natural, como uma coisa normal, e tudo isso aí, a questão também do relativismo, né? Há alguns anos atrás aí foi apresentada a questão da teoria do relativismo, aí onde, segundo essa teoria, nada é absoluto, não há uma verdade absoluta, enquanto sabemos que a palavra de Deus, ela tem sim as suas bases absolutas, né? Não há variação, não há dúvidas, ela é o que é, ela veio de um Deus que é absoluto, e que não flerta com o relativismo, né? O que ele fala e pronto, e aquilo que ele falou há milhares, há milênios atrás, ele sustenta até hoje, né? Porque ele não está sujeito a mudanças. O ser humano muda, o ser humano muitas vezes, como a gente vê mesmo nessa geração presente, né? A mudança de valores, de comportamentos, mas Deus permanece na sua posição. E todos quantos quiserem viver uma vida de intimidade com Ele, precisam observar a posição aonde Ele está. E somos nós que precisamos ir ao Senhor, né? Não é o Senhor que precisa, que deve se flexibilizar para atender aos quereres do nosso coração, né? Então, a gente tem aí nesse subtópico 1 essa questão da sutileza, né? Tem um filósofo aí, não muito antigo, chamado Hegel. Ele desenvolveu aí um estudo, né, onde conhecemos como a dialética de Hegel, onde ele apresenta 3 pontos, né? Segundo ele, dentro de qualquer proposta, de qualquer pressuposto, há sempre esses 3 pontos a serem considerados, no caso da dialética dele, né? Que é a questão da tese, da antítese e da síntese. Então, segundo Hegel, qualquer proposta existe, que seria, na verdade, a tese em si, qualquer tese tem uma antítese, ou seja, um contra-argumento, né? Um confronto. Então, temos a tese e temos a antítese, que é justamente o confronto contra argumento. E aí, no meio entre essa tese e essa antítese, ficou definido uma síntese, ou seja, é o meio termo, né? Não é nem isso, não é nem a tese, e nem é a antítese. A síntese, ela vem para resolver, para relativizar. E é claro, depois que é formada essa síntese, essa própria síntese, que é, na verdade, o resultado da discussão anterior, a síntese, ela acaba se tornando uma tese, né? E essa tese, agora, ela vai ter uma antítese, e depois vai ter uma síntese. E isso vira um ciclo vicioso, um processo que não se acaba, justamente dando base a essa questão aí do relativismo, né? De algo que não tem um ponto definido, uma conclusão fechada, né? Exatamente isso aí que a gente tem observado nesses últimos dias. O subtópico 2 da lição fala acerca do alerta para o povo de Deus, né? Nós vimos aqui no texto áureo que o Espírito Santo, né, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, né? Então nós podemos ver aí que é uma colocação expressa, né? É uma colocação certeira do Espírito Santo. Tão certeira que é exatamente isso que nós temos observado aí agora, nos últimos dias, uma vez que nós estamos vivendo os últimos dias, a dispensação da igreja, a dispensação do Espírito Santo, né, a dispensação da graça, que é exatamente essa que nós estamos vivendo, é a demarcação dos últimos dias. E assim como o Espírito Santo
disse lá e então nós temos percebido aqui e agora essa questão de apostatar da fé, de dar ouvidos, né, a espíritos enganadores, a estratégias, né, de convencimento aí que tem causado um prejuízo muito grande à Igreja de Deus. Então nós temos esse alerta aqui no subtópico 2, né, do primeiro tópico ainda, acerca dessa palavra, né, o Espírito expressamente dizendo o que hoje nós estamos vendo acontecer. O subtópico 3 fala a igreja na reta final. É exatamente isso que nós comentamos acerca da presente dispensação em que nós estamos, que faz a demarcação aí de que nós estamos nos últimos dias. E aí nós temos aqui o tópico 2 que fala sobre a natureza do ataque. Então, temos aqui o ataque do nosso adversário é de natureza espiritual e de natureza moral, né? Então, pelo fato de ser espiritual, nós, via de regra, não captamos com tanta facilidade, com naturalidade, com os nossos olhos naturais, a gente acaba não alcançando aí esse ataque, nem sabemos de onde ele vem, né? Pelo fato dele ser um ataque espiritual. E é por isso que a gente retoma aqui aquilo que nós comentamos no começo, da necessidade de buscarmos o discernimento, né, de espírito, de termos essa inteligência, esse entendimento espiritual para podermos justamente definir que tipo de ataque nós estamos aí recebendo. Esse ataque também é de natureza moral, né? Nosso adversário aí tem se valido muito dessa questão do politicamente correto, onde socialmente acaba ficando aí proibido contestações, comentários acerca de comportamentos, por mais errados que esses comportamentos sejam, mas a presente geração, a sociedade desse tempo tem validado esses comportamentos, né, sob a égide de que as pessoas aí elas devem viver debaixo da bandeira da liberdade, mas pelo contrário, o que nós temos visto aí é libertinagem, né? O apóstolo Paulo ele recomenda a não usarmos da liberdade para darmos ocasião à libertinagem, darmos ocasião à carne. É exatamente isso que a nossa geração presente tem feito, né? Usado da liberdade e, na verdade, é uma falsa liberdade, porque é uma manipulação do nosso adversário no intuito de conseguir os seus intentos. Então, as pessoas que pensam que são livres, na verdade, elas estão sendo como marionetes na mão do nosso inimigo, né? E, ao invés de pensarem que estão vivendo na liberdade, estão vivendo na libertinagem. Então, esse é o ambiente, né, onde, nesse momento, o nosso inimigo tem desferido os seus ataques. É um ambiente com crise moral, né, com fissuras morais tremendas, com um alicerce muito abalado, né, e é uma sociedade que está doente. E isso tem proporcionado aí uma onda, né, uma onda muito apropriada para o nosso adversário surfar. O tópico 3 fala acerca das esferas desse ataque. Nós vimos aqui a natureza do ataque, é natureza espiritual e moral, e as esferas desse ataque. Então nós temos podido ver aí ataque na esfera religiosa, na esfera social, né? Basicamente. A esfera religiosa, esses ataques têm muitas vezes acontecido
naquilo que nas Forças Armadas é chamado de fogo amigo, né? Quando no ambiente de guerra, alguém é atingido pelo disparo do próprio amigo, né? De alguém do seu próprio exército. Às vezes indevidamente, claro, né? Acidentalmente, mas esse é o nome que se dá a esse fato. Quando alguém é atingido por um companheiro, esse alguém foi atingido por um fogo amigo. E na igreja tem acontecido bastante, né? Por causa desses espíritos enganadores que estão convencendo as pessoas, e essas pessoas estão apostatando da fé, elas acabam saindo de dentro da igreja, pessoas que conhecem a realidade da igreja, a vida da igreja, os detalhes, né, da vida da igreja, e essas pessoas, elas ao apostatarem, elas vão para o lado inimigo para atirarem, né, contra o exército que ela anteriormente fazia parte. Então é muito triste, né, o que tem acontecido aí, muitos escândalos, muitas pessoas no vocabulário aqui bem popular, jogando contra o time, né, fazendo gol contra. Muita gente aí que devia estar trabalhando para a ampliação do reino, para que o reino viesse a ser propagado. Muitas pessoas, por falta de vigilância e por darem lugar às sutilezas de Satanás, essas pessoas acabam servindo como recursos dele, né? Ferramentas dele para atingir a igreja. Então, na área religiosa, nós temos visto aí, né, pessoas sendo cooptadas pelo nosso adversário para trazerem prejuízos para a vida da igreja do Senhor, né? E na esfera social, quando nós falamos aqui prejuízos para a igreja do Senhor, nós falamos essencialmente na questão da igreja no sentido instituição, né, organização, mas a igreja mesmo fiel e verdadeira, ela nunca foi, nunca será abalada, né? Deus está no meio dela, Jesus é o seu fundamento. Essa igreja ela não é abalada. A igreja que a gente vê sofrendo abalos é a igreja visível, mas a igreja invisível, a igreja verdadeira, ela, na verdade, o próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. Então, quando a gente vê esse texto, essa palavra de Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, muitas pessoas têm a ideia de que quando Jesus fala isso, é como que se o inferno ele continuamente marchasse contra a igreja no sentido de derrotar a igreja. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo é que não é o inferno que avança contra a igreja, é a igreja que avança contra o inferno, e as portas do inferno não prevalecem. É a igreja que vai e que arromba e que prevalece, e que o inferno não tem o que fazer. Essa é a igreja poderosa de Jesus, e muito embora os ataques sutis do diabo cause prejuízos, no que diz respeito ao que é visível, né? Mas a igreja do Senhor permanece cuidada pelo Senhor e inabalável, né? Temos também aí outra esfera de ataque do nosso adversário, nós já comentamos um pouco, que é a esfera social, né? Um fogo cerrado contra as bases familiares, né? Desconstrução de princípios, de valores, tudo no intuito mesmo de fragmentar a família enquanto um grupo social que procura estar unido, né? E essa união é que dá força à família e, como consequência, fortalece a sociedade. Mas se houver uma fragmentação, uma divisão desse grupo, haverá uma divisão social, e a sociedade, as pessoas, elas serão facilmente manipuladas por alguém, por algumas pessoas que estão em posições
estratégicas, né? Aqui no nosso tópico 4 fala sobre a igreja protegida, né? A igreja protegida a despeito de todos esses ataques. Nós, como já comentamos, nós temos aí a cobertura de Deus, né? Nós temos as boas mãos de Deus estendidas, fazendo sombra sobre nós, e todos quantos se colocarem embaixo dessa sombra serão preservados, né? Mantiverem ali, guardarem a sua coroa, ser fiel até o fim, e com certeza todos esses ataques do inimigo, por mais intensos que sejam, podem trazer alguns prejuízos, mas nós já temos uma palavra declarada a nós, que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Então, o tópico 4 diz a igreja protegida, né? A exposição da palavra de Deus. E nós temos aqui 2 tópicos. O primeiro tópico fala sobre a exposição da palavra. O segundo tópico fala sobre a oração. São esses 2 recursos aí que Deus tem deixado para que essas sutilezas do nosso adversário, essas sofismas, né? Essas tentativas dele de nos confundir não logrem êxito, uma vez que nós estejamos pautados na palavra, né? Vivendo na palavra, pela palavra e regando com oração, que a oração tem a ver com a questão da sensibilidade, né? Para que a gente possa, então, unir a verdade da palavra com essa sensibilidade, né? Que nos preserva, né? Que nos traz aí a tão necessária proteção. Amém, meus queridos? Nós vamos ficando por aqui, até o nosso próximo encontro, né? Que você, se tudo isso aí tem sido relevante para você, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, faça aí comentários e nos ajude aí a ganharmos mais relevância, tá bom? Que Deus em Cristo lhe abençoe e até o nosso próximo encontro. Forte abraço.